Falar do direito probatório para mim, uma satisfação muito grande poder estar sempre falando sobre esse tema, que acredito há alguns anos nele. E eu sempre começo dizendo o seguinte: quantas aulas na graduação nós tivemos sobre direito probatório, ou vão ter alguns alunos, ou tiveram recentemente? Uma aula de teoria geral da prova, 2 de provas em espécie, 3 em professores mais entusiasmados que estão descumprindo o programa da universidade. Em universidades do exterior, em universidades norte-americanas, Evidence Law é dado em quase 2 anos na universidade. Isso fora os cursos extras sobre interrogatório, sobre neurociência, programação neurolinguística, modelos comportamentais, técnicas de arguição e controle de audiência e assim por diante. Estamos lendo o Código de Processo Civil? Estamos conhecendo regras de processo civil? O que nós estamos falando com a recuperação dos fatos? Num processo, o fato é, como dito, questões de fato, e também se destina o processo a resolver questões de direito. As questões de direito, necessariamente, salvo as preliminares, elas são questões trabalhadas a partir de uma premissa. A premissa base, que é o fato. Eu posso ser o maior especialista em responsabilidade civil, eu posso ser o maior especialista em marcas e patentes. Se o fato foi mal definido, se uma responsabilidade não foi apurada, porque eu não consigo demonstrar que alguém estava transitando em alta velocidade, ou estava embriagado, ou se de alguma maneira eu não consigo demonstrar que aquela pessoa fraudou uma determinada marca, ou uma determinada patente, especificamente, eu não levo, eu não tenho direito. E a premissa é: o Estado democrático de direito é pautado em igualdade, é também justiça e também solidariedade. Eu gostaria de ficar na solidariedade e gostaria de ficar na justiça. Existe justiça quando o fato mal imputado leva a um julgamento perfeito de direito que lacra imantada a decisão judicial e a crava como coisa julgada, e nós ficamos com isso definido. É isso, e é gravemente tratado ou maltratado quando nós não estamos diante de uma recuperação das questões de fato. Então, trabalhar com a prova é mais do que trabalhar com questões e regras de direito. É nós trabalharmos com um profissional preparado e vocacionado a discutir e implementar essa constituição dos fatos. Porque é a partir daí que nós teremos realmente um julgamento justo. Partindo dessa premissa, a questão que faço já inicialmente como a primeira, porque a minha proposta é trabalhar sobre poucos pontos, mas que eu denomino de dogmas probatórios e de mudanças paradigmáticas, que hoje eu estou quase chamando de esperanças de paradigmas, é dizer o seguinte: será que o direito ele é tão bem formatado para discutir a questão de direito, que nós temos a primeira instância, nós temos a segunda instância, e nós temos mais 2 voltadas a exclusivamente questões de direito, federal e constitucional. Esgotado esses pontos, nós temos ainda a ação rescisória para discutir, sobretudo, questões de direito. E por que os fatos não nos incomodam tanto? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer e talvez dizer o seguinte: muito provavelmente, isso também seja um resultado, eu cada vez me convenço mais, de algo denominado genericamente livre convencimento motivado. Por quê? Porque como o convencimento motivado é livre, se ele fosse livre, ele não é controlável. E se ele não é controlável, nós temos que acreditar naquele bom resultado, no máximo resultado possível que foi alcançado pelo julgamento do juiz de direito. E a pergunta é: não existe mesmo controle? Não existem formas de melhorar não só as técnicas probatórias, como a valoração probatória? É, portanto, neste momento que nós nos encontramos no sistema processual civil brasileiro. Nós estamos questionando, sim, a eficiência dos meios probatórios, e nós estamos questionando, sim, a completa ou completo descontrole ou equilíbrio, ou pelo menos falta de referências para os próprios julgadores
terem no momento da valoração probatória. É esse o momento que nós nos encontramos. E para isso, o Código de Processo Civil traz sim alguns elementos importantes. Traz sim alguns pontos que nós podemos tratar e discutir como mudanças paradigmáticas. O primeiro ponto que me chama a atenção, e aí vem a palestra, a exposição do professor Ronaldo Kramer, que com brilhantismo expôs aqui sobre o saneamento. Eu gostaria de dividir com vocês também uma experiência que tive, porque como advogado que sou, além de professor lá na PUC de São Paulo, eu fui chamado por já tenho sido chamado em associações da magistratura e escolas da magistratura, mas fui chamado particularmente na Júris, a questão de um mês mais ou menos, para falar para magistrados e juízes e desembargadores sobre saneamento compartilhado e eficiência. Um advogado falar sobre isso é uma mudança em termos de diálogo, porque você chamar um advogado para falar daquilo que sempre foi centrado pela magistratura é realmente um diálogo, só que é aterrorizante, porque você está num auditório e você vai falar sobre coisas que você, não, acho que vocês poderiam fazer assim, e como um advogado falar sobre isso? E aí eu coloco o que me parece a mudança de premissa e que começa a ser percebida pelos próprios julgadores. O Código de Processo Civil fala em colaboração. Colaboração não são autor e réu entrando de mãos dadas no fórum. Colaboração é algo para ser estimulada, e a gente estimula a partir da perspectiva que alguém tenha algo a perder, ou alguém que possa ver algo a aproveitar, e isso sim é uma técnica de estímulo à colaboração. Exemplo, no direito probatório, alguém tem um documento e ele não entrega esse documento. O que eu faço num caso como esse? Eu digo, se você não entregar o documento, poderão ser presumidos verdadeiros todos os fatos que a parte contrária desejava comprovar com aquilo. Ora, se alguém quer algum proveito de reter o documento, se ele não tem desculpas para não entregar esse documento, ele vai avaliar e ele vai dizer, não, peraí, mas se eu vou perder tudo, é melhor perder parte. E ele entrega o documento e permite o quê? A descoberta a partir de uma técnica. E isso é uma técnica voltada à descoberta do que efetivamente aconteceu, ou, segundo alguns, a descoberta da verdade. Então, isto é colaboração. E eu dizia isso para o saneamento compartilhado. Se você vai ter que buscar quais são os pontos, quais são as questões de fato e de direito, como é que um juiz de direito consegue pegar um processo de 5, 6 volumes, abrir esse processo na frente das partes, e ele tem o quê? Um dom supremo de captar todas as questões importantes em coisa de 2, 3, 5 minutos. Ou ele tem tempo para ficar estudando 1, 2, 3, 4 dias para preparar isso? Não. O que ele precisa? De algo que pode ser denominado de comunidade de trabalho, ou seja, você não utiliza a audiência para um momento de embate, você utiliza a audiência, nesse caso eu só estou me aproveitando para poder usar das brilhantes colocações do professor Ronaldo Kramer, para dizer o seguinte, como ele disse, o aproveitamento daqueles que têm que ser os especializados da causa, que são os advogados e são as partes. O juiz é especializado no julgamento, ele analisa o que lhe submetem sobretudo, e não capta isso de forma, às vezes, até mediúnica, porque ele não consegue ver o processo como um todo. Então, é por isso que nós viciamos o processo, e aqui eu concluo esse ponto inicial, dizendo o seguinte, nós continuamos com um processo que a petição inicial é dito, depois de toda a apresentação, que você tem que apresentar as provas com que pretende tratar. E o que se faz? Protesto por todos os meios de prova em direito admitidos, e especialmente a pessoa vai e elenca todos e diz, e todo e qualquer outro assim que figurar necessário. Vem o réu e diz a mesma coisa. E o que isso resultou em termos de aproveitamento para quem lê? Nada. O que é isso? É alguém com medo de preclusão. Aquilo é só para evitar a preclusão. E uma preclusão que não tem utilidade nenhuma, porque na verdade ele não colaborou em nada para o processo, porque ele não disse quais eram as testemunhas, ele não disse quais eram os fatos que estariam ligados a isso, ele não explicou por que precisava de uma prova pericial, nem explicou os pontos de uma prova pericial. O que é isso? Inutilidade, ineficiência,
trabalho desaproveitado, energia para nada. É isso que nós temos que questionar e a partir disso fazer com que inclusive julgadores possam perceber que eles podem ser muito mais se eles começarem a buscar nos advogados, nas partes, mas sobretudo nos advogados, nos promotores, nos procuradores, a informação. É exatamente como o professor Ronaldo falou, a parte, qual é o ponto questionado? Por quê? A outra parte tem algum ponto aqui? Já coloco aqui como item, resolvido. Então é esse o ponto. Por que aqui a prova? Vai ser testemunhal? É por isso? Ok. Por que a prova pericial é desse modo? E aí vai especificando. É deste modo que ele pode constituir um saneamento. E eu falei tudo isso para mostrar o que é essa mudança paradigmática. Eu dizia sobre isso e dizia, e assim o juiz, ele vai tomar a decisão final. Mas nesse ponto ele usa a energia das partes. E aí, depois que terminei, um juiz levantou a mão, disse, professor, eu gostei muito, eu acredito nisso, eu leio isso no código, mas eu sou advogado no interior do Rio Grande do Sul, e eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque as partes vão perder o processo, vão ter injustiças. Mas por quê? Porque os advogados normalmente não estão preparados para isso. Aí eu olhei para ele, só juízes e desembargadores, eu falei, realmente eu não posso negar que existem, as pessoas, nem todos estão ainda preparados para isso. Provavelmente num dia talvez não esteja para uma audiência. Mas o que eu vou responder para esse juiz se ele tem esse dado da realidade? Eu falei, tenho que ser sincero, a primeira. E eu na hora respondi para ele com a resposta que eu tinha. Sabe o que eu estou vendo? O dilema de um pai. Ele olha para o filho, ele quer o filho do lado dele, bota o filho debaixo do braço e fica, ninguém vai te fazer mal, eu vou cuidar de tudo, você vai ser feliz, e ele vai dando tudo. Ele assume para si todos os problemas, ele resolve tudo, ele decide, ele analisa, ele fala o que é importante, ele faz as perguntas, ele diz quem são as testemunhas, ele faz tudo. E ele acha que ele está protegendo. Só que qual é o problema? Na hora que esse filho tiver a idade para ir para a vida, ele não está preparado para a vida. Ou seja, eu via naquele juiz um juiz sério, um juiz que trabalhava, um juiz preocupado com a justiça, mas que não estava com o medo do pai de colocar o seu filho para ter experiências. Ou seja, o que eu disse a ele foi, como um pai, eu acho que nós temos que ir abrindo, leva um pouco, mas puxa o elástico na hora que for conveniente. Dá uma verificada e solta o elástico de novo, porque é assim que ele vai se preparar para a vida. Se nós não fizermos isso, nós, advogados, não estaremos prontos para essas audiências, nós, advogados, não estaremos prontos para a audiência. Por quê? Porque o juiz preside tudo, o juiz assume tudo. Só que ele não pode assumir tudo, porque essa ideia do juiz Hércules não existe, ela é inviável, ela é ineficiente. E é isso que nós estamos mostrando. Nós não estamos dizendo que os juízes são incompetentes, nós estamos dizendo que eles não têm elementos e condições para atuar sem a colaboração das partes. Esse é o viés desse paradigma. E é por isso que o protagonismo instrutório tem se alterado. O protagonismo instrutório não é mais de um juiz centralizador, cujo epicentro probatório é ele. E aqui eu gostaria de fazer, aí sim, uma discussão do primeiro dogma. Quem é o destinatário da prova? Não tenho dúvidas que nós diremos, o juiz. E diria, será que é o juiz mesmo? Afinal, um juiz, a magistratura, quanto tempo ela fica em contato com as provas? 1 hora? 5? 1 dia? 2 dias? Quanto tempo as partes convivem com essa realidade? A vida inteira, inclusive sacramentada pela coisa julgada. E nós dizemos que o destinatário da prova é o juiz, é o Estado. Quando na verdade, ele é o ponto menos relevante na história da vida, nesse aspecto. Isso por quê? Porque o destinatário da prova são todos aqueles que podem fazer uso da prova, mas sobretudo, repito, sobretudo, aqueles que têm o que ganhar ou perder naquela demanda. Por quê? Porque segundo o devido processo legal, ninguém perderá os seus bens ou a sua liberdade sem este devido processo legal. Portanto, a prova produzida é um direito daquele que vai ter naquela demonstração de exigir do Estado aquilo que lá está. Então, se está provado algo e o juiz desconsidera, ele pode impugnar aquilo por embargo de declaração. Se o juiz desconsidera, ele apela daquela decisão.
Se o juiz, por exemplo, desconsidera uma prova de forma relevante, até uma ação rescisória por erro de fato pode ocorrer, dependendo da hipótese. Isso por quê? Porque, na verdade, a prova vai ser utilizada pela parte, porque é dela o primeiro momento, é ela que faz, ele tem que ser o protagonista do sucesso ou do seu insucesso. E o que aconteceu com o novo Código? O novo Código nos dá pistas nesse sentido, nos dá elementos, nos dá a mudança de paradigma. No Código de 73, o artigo 332, que iniciava a prova, dizia: todos os meios de prova em direito são admitidos. E utilizava-se esse dispositivo como exemplo da tipicidade, que todos os meios, mesmo aqueles não conhecidos e determinados pela lei, podem ser utilizados. Então, na época, quando não existia previsão para e-mail, provas, fotografias digitais, o artigo 332 era a demonstração da atipicidade. A atipicidade é apenas uma das facetas. Na verdade, hoje, o artigo que é o correspondente no Código de Processo Civil é o 369. E o artigo 369, ele diz o seguinte: as partes têm o direito de empregar todos os meios de prova. Qual é a mudança? A mudança é abissal. O dispositivo começa dizendo que é das partes o direito da prova. Ou seja, o que era objetivo no Código de 73 passou a ser subjetivo no Código. Mas, William, não era assim? Era, mas não estava, ou não, agora precisou estar mais escancarado. A prova é direito da parte e não uma prerrogativa do julgador. E a partir dessa perspectiva nós dizemos: todos têm o direito de empregar os meios de prova. Primeiro dogma a ser cortado. Já foi muito ruim a definição de que o juiz era o único destinatário da prova. Isso prejudicou muito os sistemas modernos. Por quê? Porque solapou o direito da prova das partes. Eu vou dar um exemplo que pode talvez colaborar muito com colegas advogados e já estudantes. Quando nós temos uma prova que já demonstra algo, e o juiz diz: eu vou indeferir essa prova porque para mim esse fato já está resolvido, com todo respeito, este é um dos maiores equívocos que pode ser cometido. Porque das duas uma, ou esse juiz julga já parcialmente o mérito, aqui trazendo da brilhante exposição do professor Luciano a respeito do julgamento parcial de mérito, e aí ele já julga, e aí ele pode fazer isso, porque aí para ele está dizendo: eu já estou satisfeito, já julgaria. Ele julgou, ele te dá toda a segurança jurídica para aquela margem. Claro que poderá ter recurso e assim por diante, mas ok. Mas ele não pode indeferir uma prova e continuar a instrução. Mas, William, fatos provados dependem de prova? Fatos provados considerados por quem? A partir de que decisão? Se eu não tenho uma decisão, se muda o julgador, se ele esquece o que me falou, se o julgamento no tribunal tem uma outra visão, são 3 julgadores. É claro que tudo é uma questão de necessidade ou desnecessidade, mas daí a dizer que não será produzida mais nenhuma prova, pode significar um obstáculo, um cerceamento do direito de defesa da parte? Sim, porque às vezes aquela prova é uma prova tênue, que para um determinado juiz ele valora de uma maneira e para outro não. Então, enquanto não há julgamento sobre aquilo, há sim razões determinantes para que a prova seja produzida. Por quê? Porque é preferível uma prova adicional excessiva do que uma restrição probatória que leva ao cerceamento de defesa e a uma violação do contraditório. E essa perspectiva já está presente. Chamo aqui também um outro dispositivo, o artigo 370. O artigo 370 traz uma mudança. Eu no começo ouvi muitos comentários dizendo: não, o artigo 370 não mudou nada, ele reproduz praticamente de forma idêntica o artigo 130 do Código de Processo Civil de 73, aquele que dizia que cabe ao juiz julgar de ofício ou requerimento, ou determinar as provas necessárias ao julgamento, agora de mérito, e deferir as diligências inúteis e meramente protelatórias. O que mudou no Código agora? O artigo 370 diz: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito. Ponto. Parágrafo único. O juiz indeferirá as diligências inúteis e meramente protelatórias mediante fundamentação. Primeiro detalhe interessante, rubrica: fundamentação está no parágrafo único, não está no caput. Alguma coisa tem. O que isso significa? Que antes a decisão era deferir ou indeferir pelo mesmo dispositivo. Agora é regra o deferimento da prova requerida pelas partes ou determinado pelo juiz de ofício. E a exceção, que está no parágrafo único, é indeferimento de provas. E mediante fundamentação, ele tem o ônus da argumentação. O juiz tem que demonstrar, justificar
Claro que uma prova pode ser absurda e ele tem que indeferir, é óbvio, mas isto mediante fundamentação. Por quê? Porque a regra brasileira é a determinação das provas requeridas pelas partes, e a exceção, o indeferimento. Eu costumo dizer que hoje o que vige é indúbio pro probationis, e com isso muda-se completamente esse sistema, porque a partir daí nós temos um julgador que vai apreciar com cuidado. E qual seria a razão para isso? Além da que eu já expus. Por exemplo, porque as decisões interlocutórias, em regra, não terão cabimento de agravo de instrumento. Ora, o que faz um juiz que vai indeferindo provas no curso da lide? Vai estabelecendo bombas com efeito retardado para que estoure no momento do julgamento em sentença ou no tribunal. Já vários desembargadores têm comentado que têm recebido os processos absolutamente estragados em termos probatórios. E isso por quê? Porque quando você defere uma prova, mas defere uma prova em que ela produz, mesmo que ela seja, em alguns casos, claro, existem casos, como sempre, casos absurdos, mas em regra, um indeferimento de uma prova adicionada, ela aumenta o quê? Às vezes acresce uma testemunha, às vezes amplia um objeto de uma perícia, mas o resultado contrário, ele é lastimável. Lastimável por quê? Cerceia o direito da parte e já começa com o tribunal com um problema preliminar. Não posso julgar esse processo sem produção de provas. E o que faz o novo Código de Processo Civil? De novo numa mudança paradigmática. Se acontece algo errado na parte probatória, também queria chamar muito a atenção para esse ponto. O relator hoje, ele tem como dentre os seus deveres e poderes, ele tem, um deles é determinar as provas necessárias, monocraticamente, antes do julgamento. E como se diz, determinará em diligência a produção de provas, e que depois de produzidas, poderão ser produzidas no tribunal ou na instância inferior, e continuará dando processamento ao julgamento. Em outras palavras, o que acontece com o sistema? A busca não da anulação do julgamento, mas sim da construção probatória até em grau recursal. Isso modifica aquilo que nós conhecemos como anulação do processo, retorno à primeira instância e assim por diante. Porque nós sabemos, inclusive, o que acontece com processos que normalmente são julgados e as sentenças anuladas por cerceamento. Se volta para o mesmo juiz, a prova é produzida e, via de regra, o julgamento é reprisado com quase todos os argumentos iguais. Porque, inclusive, ele não aceitaria a mudança daquela visão dele. Então, por uma questão de racionalização de trabalho, em muitos casos, o julgamento já poderá voltar e ser dado diretamente no tribunal. Essa também é uma outra mudança paradigmática. Agora, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito discutível essa posição que eu venho tratando há alguns anos, desde a minha tese de doutorado, mas eu gostaria de dividir com vocês, que o artigo 370 diz que caberá ao juiz de ofício ao requerimento da parte determinar as provas necessárias. Caberá ao juiz. Ora, caberá não pode ser apenas denominado de poder instrutório. E aqui eu trago as palavras de um colega, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, no direito administrativo. Ele diz, o agente público, e eu lembro, o Estado juiz é agente público, não tem apenas poder. Por quê? Porque ele só tem poder para que ele possa se desincumbir de um dever que lhe é antecedente lógico. Por isso que nós chamamos de dever-poder. Eu defino qual é o teu dever e digo que por conta disso você pode fazer determinadas coisas. O que isso muda no diálogo instrutório? Quando o juiz tem deveres, poderes instrutórios, ele passa a identificar naquilo não o momento de querer algo, mas de verificar se é necessário ou não. É claro que não é um juiz investigador, porque eu volto a dizer, o protagonismo no Código de Processo Civil 2015 é um protagonismo das partes, e não é um protagonismo por desejo político, ainda que talvez por decisão de alguns fosse. O problema não é político, o problema não é discutir se tem que ser mais publicista ou mais privatista. O Código de Processo Civil, nos seus direitos fundamentais, não está dito ali que vou ser publicista ou vou ser ativista. No Código está colaboração. E a colaboração nessa comunidade de trabalho representa um esforço concentrado para o melhor julgar. Agora, o juiz não tem que ser um investigador, ele não tem que descobrir algo que não está nos autos. Mas, o que está nos autos, o juiz tem que determinar.
Por exemplo, eu já vi um caso em que o juiz perguntou se às partes cabia a prova pericial. Isso é algo muito comum. As partes tentam dizer por documentos, até por receio às vezes do custo da perícia, não, talvez não seja necessária a produção de prova pericial, porque o documento aqui, um laudo preliminar apresentado ali, pode não ser necessária a prova pericial. O juiz analisa e diz, não, mas aqui há necessidade de prova pericial. E como as partes não requereram na especificação de provas a prova pericial, julgo improcedente a ação porque o autor não provou aquilo que alegou. Vejam, o que o juiz precisa para determinar uma prova pericial, a não ser saber que aquilo é uma questão técnica? Ele precisa que a parte requeira? Não precisa. Porque, volto a dizer, artigo 370, caberá ao juiz de determinar de ofício ou requerimento da parte as provas necessárias. Ah, William, mas ele tem que saber o nome de uma testemunha que nunca foi citada? É óbvio que não. Por quê? Porque não está nos autos. Agora, como agente colaborador, e volto a dizer, todos os sujeitos colaborarão para a justiça da decisão. Isso está no artigo 6º do Código de Processo Civil. Isso significa que tanto as partes quanto o juiz têm que colaborar para isso. Então essa mudança de paradigma vem com essa perspectiva também. O juiz tem deveres e poderes instrutórios. Tem um ponto que chamou muito a atenção de todos, num primeiro momento do Código, teve uma questão política forte ali, que foi a supressão da palavra livre no chamado convencimento motivado. O artigo 371 falava que o juiz tinha o livre convencimento motivado. E hoje... o artigo 131 tinha o livre convencimento motivado. E o artigo 371 agora diz que o juiz terá o seu convencimento motivado nas provas dos autos. Bom, qual é a diferença? Para mim, ela é simples, clara e direta. O livre entrou nos sistemas modernos por um motivo e no Brasil está saindo por outro. A palavra, não a noção. A noção de livre convencimento veio para os sistemas modernos para dizer o seguinte: nós não temos que ter só provas legais, por exemplo, aqueles sistemas que diziam que 3 testemunhas valem mais que uma, ou aqueles sistemas que colocavam um testemunho, por exemplo, de um clérigo como mais forte do que de uma outra pessoa. Isso existia, são regras. Aliás, julgamentos por castas ainda existem em alguns países. Isso é prova legal. Ou seja, eu não olho o juiz e vê, aquela pessoa falou direto, não apresentou contradições. Isso é o livre convencimento motivado. A prova legal é, este tem mais valor que aquele, 3 tem mais valor que 1, e assim por diante. Esta foi a introdução do sistema moderno, livre convencimento motivado. Mas o que aconteceu e está acontecendo ainda em vários sistemas, como no Brasil? O livre convencimento veio para que o juiz pudesse racionalmente definir entre os meios de prova aquele que o convenceu, demonstrando isso porque é justamente do Estado democrático. O que ocorreu ao longo do tempo? Pelo volume de processos, pelas técnicas empregadas, pela prática, os juízes passaram a fazer o quê? Estando convencido pelo retumbante quadro probatório, pelo claríssimo laudo de folhas tal, ou seja, algo que é estampamento de decisões, ou seja, chamadas decisões quadro, aquelas que você só manda preencher buracos. Esta situação acabou, e é isso que o livre pretende suprimir. Dizer que o juiz não é livre sob a perspectiva de só anunciar o seu convencimento, mas sim de demonstrar. E aqui eu trago a lume a volta de um princípio que antes tinha uma via só: convencimento, aquela persuasão racional do juiz. O que era a persuasão racional do juiz? Eu produzindo provas para convencer o julgador. Isso muda? Não, ele continua existindo, mas agora tem o outro viés, que é o da persuasão racional das partes. Como? Eu, juiz, Estado, vai demonstrar? Sim, porque no Estado democrático, você só tira de alguém alguma coisa se você demonstra o porquê ela tem perda. E é desta maneira, e com esse diálogo, que o contraditório se opera. E a decisão agora, o convencimento motivado, passa a ser sem essa liberdade. Essa liberdade de julgar sem fundamento, sabe o que faz? Faz aquela situação de você ter, às vezes, uma prova nos autos e, por alegações genéricas, ela sequer é tratada na decisão. Como é que se rompe esse aspecto? Se rompe a partir de uma perspectiva de um julgamento fundamentado. E quando falo com isso com magistrados, que também tem um compromisso com a efetividade, com a técnica, com a vida, nós temos um questionamento: sim, mas como é que eu faço com tantos processos? A técnica de julgamento tem que mudar. O juiz não pode estudar o processo e não ir marcando os seus fundamentos. Porque quando o juiz termina, mesmo aquele que estuda o processo,
ele já se convence, e ele acha que isso é honesto, e que isso é intelectualmente correto. E ele julga o processo, inclusive não aceita mudanças. Por quê? Porque ele não está voltado a tentar justificar as suas decisões. Ocorre que esse julgador, que analisa dessa maneira, ele perde 3 momentos. E vou concluindo por isso. O primeiro momento, ele perde porque é a forma de autocontrole. Você, quando precisa fundamentar alguma coisa, você para quando você não tem mais argumentos e fala, puxa, mas realmente acho que eu estou errado. Ele perde isso, porque ele não usa a fundamentação. Segundo, e talvez o mais importante, ele não tem diálogo com as partes, porque a parte que sabe aonde o juiz está julgando, pode demonstrar no seu interesse alguma prova que ele não percebeu em embargos de declaração, e isso é uma medida cooperativa. Tanto que eu pretendia, e já sustentei isso, chamar os embargos de declaração, na verdade, de pedidos de complementação colaborativos, porque o juiz precisaria partir daqueles elementos para introduzi-lo na decisão judicial, que é isso que pretende aquele dispositivo da fundamentação. E terceiro e último, o juiz perde, com todo o trabalho que teve, um canal de diálogo com o tribunal. Porque um juiz que não fundamenta adequadamente a decisão sob provas, é um juiz que não demonstra, não blinda a sua decisão contra reformas injustas, contra reformas equivocadas. E sem esse canal de diálogo, esse juiz que julgou genericamente pode ter um julgamento genérico também em segunda instância. E com isso nós não temos justiça, porque nós brincamos de criar quadros afirmativos sobre fatos, quando na verdade nós sequer estamos olhando qual é a qualidade do acervo probatório. Então essa mudança e essa tentativa, que eu diria, de mudança do Código de Processo Civil de paradigma, é mostrar o porquê as partes precisam ser protagonistas. Por que o juiz precisa estar mais ligado à legalidade, ao controle, ao estímulo da produção probatória. Com exemplos como, só há adiamento se as partes concordarem com esse adiamento quando falta uma testemunha ou perito. Isso é exemplo de protagonismo. O juiz não pode nomear o perito quando as partes nomeiam o perito por negócio processual. Isto é exemplo de protagonismo. No final, o que nós estamos querendo é readequar o protagonismo instrutório para que a eficiência estatal possa estar guardada para a legalidade, para o andamento, para a administração da justiça. Mas as partes, que são aqueles que estão com a sua possibilidade afastada de ter efetividade, poderem operar. E concluo com algo que eu deixaria como um instrumento que eu acho, já foi aqui revelado também, na atipicidade, também pelo professor Enhart, que é o seguinte: a eficiência é uma das únicas técnicas que a advocacia pode utilizar e demonstrar ao juiz de direito. A máxima eficiência dos meios probatórios, quando se fala da eficiência processual, significa que quando um dispositivo legal do Código estiver, para o caso concreto, levando a uma inutilidade daquele meio de prova, isso é uma contradição entre os próprios termos. Em outras palavras, se a prova é deferida, ela tem que ser útil, ela tem que produzir um resultado positivo para o processo. Porque se aplicando a lei, ela vai ser inútil, então ela não precisaria nem ser meio de prova. Isso pode parecer abstrato, e eu só dou o último exemplo. E prometo que a palavra última é empregada pela última vez. O exemplo claro de uma inspeção judicial. É raríssimo ter inspeção judicial, mas se vai ter inspeção judicial é porque deve ser muito grave. Aí vamos ao Código. Tem uma inspeção judicial porque está discutindo sobre guarda de crianças e 2 crianças, uma de 9 e uma de 7 anos de idade. Maus tratos, problema de que as crianças ficam sozinhas em casa, que fazem comida no fogão e assim por diante. Esse juiz olha essas denúncias e fala: eu não vou confiar num colaborador do Estado, eu quero ver isso in loco. E ele vai no Código, abre o Código, inspeção judicial. Com observância do contraditório, determinará dia e hora e local para comparecimento com intimação prévia das partes, para que possam prestar os esclarecimentos necessários e o juiz tomar contato com os autos. Minha pergunta: alguém tem dúvida o que vai acontecer quando o juiz intimar para isso? As crianças vão estar, a menina com Maria Chiquinha, o garoto com cabelinho penteado, roupa passada impecavelmente, videogame desligado com quadro de horas de utilização, tapetinho, seja bem-vindo ao nosso lar. Caberá ao juiz determinar as provas necessárias e úteis ao julgamento de mérito. Está no Código, é só aplicar o Código. E aí alguém vai dizer, dura lex, sed lex. Não, isso foi o que foi exposto pelo professor. É, principalmente, olhar no Código o que se objetiva com o esclarecimento. E a partir dele dizendo, mas nesse caso concreto, esse dispositivo não dá para ser aplicado dessa maneira, porque senão eu contradigo a própria necessidade da prova.
E aí, a eficiência é o quê? É um mandado de otimização qualitativo. Eu tenho que olhar e dizer, como é que eu faço isso ser útil? Eu preciso tomar contato. O juiz vai com o escrevente direto lá, sem avisar ninguém, analisa, tira fotos, filma, vê as crianças sozinha, a outra que acabou de desligar o fogão para atender a porta. Ele vai para o fórum, descreve tudo aquilo que aconteceu, mais as fotos e a filmagem, e diz, intimo as partes para tomem contato com os itens de preparação para a inspeção judicial, e dia, hora e local, para que possam ser prestados esclarecimentos a partir daquilo que o juízo, em elementos preliminares, verificou. Aí eu tenho a máxima eficiência do meio probatório, esse mandado de otimização. Quando a lei te poda uma prova, questione com a eficiência a utilização dela, parametrizada ao que se constitui. Esse é o novo modelo, um modelo que a atipicidade é a construção daquilo que parecia contraditório e insuperável, que significaria a lei. A lei reconhece a sua etapa de ineficiência e a partir disso nos dá condições de um melhor instrumento probatório.